Olá, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê o seu joinha se o vídeo for relevante para você. Hoje quero ler um pouquinho desse livro aqui, tá bem pouquinho mesmo, ó. Encontre a sua pessoa vitamina, porque na maioria das vezes nós encontramos pessoas tóxicas, não é verdade? A gente se envolve com pessoas tóxicas, pessoas nocivas. A gente se relaciona com essas pessoas e acaba vivendo um tempão com esse tipo de pessoa e a gente adoece. Às vezes a gente não sabe nem porquê, né? A gente nem sabe. Nesse livro aqui fala que às vezes a gente convive com pessoas tóxicas e não sabe disso. Tá ficando doente ali e não sabe disso. Também quero abordar aqui um pouquinho deste livro, tá? A Cura pela Consciência. Este aqui foi escrito por uma psicanalista mulher, embora ela tire aqui as ideias de um homem. E esse aqui foi escrito por uma psiquiatra. Eu quero responder aqui um comentário de uma inscrita minha no canal, tá? Ela falou aqui no comentário o seguinte, ó. Ela fala: Roberto, meu cunhado é narcisista. Ele já teve atitudes péssimas comigo e meu marido. Inventou intrigas, veio à minha casa e me ameaçou. Isso somente ele. E depois, quando ele está entre família, ele me trata bem, finge que gosta de mim. E eu fico sem saber o que fazer. Eu acabo tratando bem quando o vejo, mas só a presença dele me faz mal. Aí ela me pede o que eu indico para ela se comportar adiante. Esse vídeo qual ela comentou aqui foi um vídeo qual eu falo sobre, às vezes, a gente não cumprimentar pessoas, não dar muita confiança para as pessoas que vivem fofocando, falando mal da gente pelas costas. Então, Janaína, eu tive mais ou menos uma experiência parecida com a sua. Entretanto, a minha foi amizades pela rua aí, a qual eu, na época, eu era bobo e eu me envolvia com pessoas que me tratavam mal. Eu não gostava da pessoa, mas eu tava ali no meio, sabe? E demorou um tempão, precisei levar bastante pancada mesmo para entender que aquela pessoa não me fazia bem, que era bom eu me afastar mesmo definitivamente. E a última vez que essa pessoa me agrediu foi fisicamente. Mas aí eu fui pensando por que ela me agrediu, né? Olha pra você ver, ela me agrediu pelo seguinte, porque ele sempre vinha aqui usar o meu irmão e eu ficava olhando aquilo, meu irmão era totalmente ingênuo, aliás. Olha, aquilo lá me incomodava e me interferia muito, me envolvia muito e eu acabava ficando no prejuízo, porque no final meu irmão não me defendia, ele acabava defendendo eles. Então, uma palavra que eu falei lá que soou estranho para ele, ele veio e me agrediu. E ele era muito mais forte do que eu. Bom, mas aí, depois dessa vez, nunca mais eu procurei. Mas, por acaso, né, por ironia do destino, ele precisou trabalhar no mesmo trabalho que eu estava trabalhando. Aliás, o meu encarregado me perguntou a respeito dele, o que eu achava dele no trabalho lá no setor. E eu, por minha vez, respondi que não sabia, né? De fato, eu não sabia mesmo. Mas eu estava preocupado, porque eu ia ter que trabalhar com aquela pessoa. E aí eu deixei nas mãos de Deus, sabe? Falei nada, não reclamei com o patrão, simplesmente falei que não sabia como era o comportamento dele no trabalho. E aí ele foi para trabalhar. Assim que a gente chegou no trabalho, ele me perguntou algo. E eu respondi. Respondi numa boa com ele, sem ser irônico, sem estar com raiva, sabe? Respondi harmonicamente a pergunta dele, mas foi só também. Então, durante 2, 3 dias, que foi só o período que ele trabalhou ali, que ele não quis mais trabalhar, foi uma relação boa, porque toda vez que ele se aproximava de mim para perguntar algo, eu respondia numa boa, sem ironia, tratei ele bem também. Só que em nenhum momento eu fingi, eu tratei ela bem, certo? Tratei ela com harmonia, sem provocar ela em nada. Entretanto, só era questão de trabalho. Mas eu sempre deixei claro para ela que eu não gostava dela. Eu ficava afastado, não dava confiança para ela em nenhum momento, não dei confiança para ela em nenhum momento e fiquei afastado dela, fiquei afastado do grupo, das conversas dela, das brincadeiras dela. Não dava atenção para ela que não fosse coisa do trabalho, a não ser que ela me perguntasse coisas coerentes. Mas eu sempre mantinha uma posição ali, uma posição firme, certo? E deixei claro que eu não gostava dela. Eu deixei claro que eu não queria outro relacionamento com ela que não fosse relacionamento do trabalho. Fora isso, eu ficava afastado, longe dela. Eu nem olhava para ela, nem retribuía o olhar dela,
nem retornava a olhar para ela, eu era firme, eu ficava afastado, totalmente afastado. Eu sabia com quem eu estava lidando, mas tratei ele harmonicamente, sem raiva, sem ódio, né? Porque eu tinha ouvido falar que só o perdão, aliás, nesse livro fala que é necessário a gente se conhecer, ter o autoconhecimento, porque enquanto a gente não perdoa as pessoas, a gente age de uma forma rancorosa, uma forma agressiva com a pessoa. E eu, nesse dia com ele, eu fui assertivo durante esses 3 dias. E teve outras vezes que essa pessoa se aproximou no trabalho mesmo, e às vezes ela até falou coisas zoando, zombando de mim. Mas eu me mantive sério e calado. E aí passou. E da outra vez que ele vinha, falava comigo mais sério. Então a dica que eu te dou é se manter séria, tá? Manter séria e dependendo da conversa, das brincadeiras que está acontecendo, ou das perguntas, haja com firmeza. A princípio você pede licença. Me dá licença, por favor, eu não quero você aqui. Seja séria. Fale seriamente com essa pessoa. Por favor, com licença, eu não quero você aqui. Você pode ir embora, por favor? Você precisa deixar bem claro que você não tem necessidade, não faz questão de ter uma relação com essa pessoa. Não precisa fingir. Então a dica que eu te dou é essa, tá, Janaína? E aqui nesse livro, coincidência, né, fala justamente um pouco sobre isso. Aqui a médica, a psiquiatra, fala o seguinte: a chave é detectar a toxicidade da relação para poder enfrentá-la. Outra coisa que eu penso comigo é que assim, se a gente for uma pessoa que tem tendência a manipular os outros, né, tem tendência a ser mentiroso com os outros, fingir com os outros, então você vai se deparar com pessoas desse tipo. Então eu acredito que o primeiro passo é a gente também se manter sério, não ser tão fingido, não ser tão mentiroso, não mentir, não querer enganar ninguém e muito menos enganar a gente. A gente tem que ser realista e verdadeiro no nosso sentimento, né, naquilo que a gente sente em relação a outra pessoa. A gente tem que ser verdadeiro com o sentimento, né? Não fingir que gosta daquela pessoa. Não gosta e pronto. Então, agora não é porque a gente não gosta que a gente tem que tratar essa pessoa com maldade, né? A gente pode ser harmônico mesmo com pessoas que a gente não gosta. Foi no meu caso lá com essa pessoa. Eu tratei ela bem. Agora já fora do trabalho, eu já nem não olhava de modo algum para ela e continuava caminhando. E mesmo que ela xingasse, eu não olhava. Não dava motivo nenhum, porque o mal quer isso, o mal quer atenção sua. Então deixa eu ler aqui esse pedacinho que fala: a chave é detectar, quer dizer, você tem que tomar conhecimento dessa pessoa tóxica, desse ato tóxico dela. Quando você toma conhecimento, fica mais fácil você enfrentá-lo. Ela dá um exemplo aqui, ó. Imagino que você tenha que ver um cunhado que você não suporta numa refeição familiar. E antes de ir, você percebe no seu mau humor durante o tempo que está a comer. Pouco fala e na sua cabeça vão se acumulando pensamentos negativos. Ao chegar em casa, sente esgotamento mental, tristeza ou irritabilidade e até mesmo perturbações físicas. A comida caiu mal. O seu cunhado provocou mudanças no seu organismo. Quando somos capazes de analisar isto, ela fala aqui, a psiquiatra fala o seguinte, que a chave é detectar a toxicidade da relação, para você poder enfrentar. E ela dá um exemplo. Então, ela diz que quando somos capazes de analisar isto, nos damos conta do que acontece no nosso corpo e mente. É mais fácil geri-lo, né? Não esquecemos que ela diz que para você não esquecer que para superar algo nesta vida é necessário seguir essa dinâmica. Ela diz aqui a dinâmica: conhecer-se, compreender-se, aceitar, resolver a situação, mais perdoar. Né? Então você precisa se conhecer, ver o que está acontecendo no seu corpo, na sua mente. Né? Eu, por exemplo, quando eu me deparo com pessoas que eu não gosto, que são nocivas, tóxicas, o meu corpo começa a desestabilizar, minhas emoções desestabilizam. Então eu fui conhecendo isso e arrumando estratégia para me enfrentar essas pessoas, evitar contato com elas. E fui procurando encontrar palavras certas. Um meio também que eu encontrei bastante foi o silêncio, ficar quieto diante de situações, não me envolver. Porque eu fui me conhecendo e fui
E como ela fala aqui, perdoando essas pessoas, porque diante desta pessoa, quando ela vem com uma conversa, a gente não maltrate ela. Principalmente quando ela vem, né, com uma conversa sadia. Outra coisa muito importante, que neste outro livro aqui, A Cura pela Consciência, eles falam justamente isso, só para você ver. Eu sei que é difícil isso, né? E eu sei porque eu vivo aqui na prática. Esse livro aqui fala que é possível a gente conviver com pessoas nocivas, tóxicas. É possível conviver, não, é possível se relacionar com essas pessoas. Mas entenda, essa relação deve ser objetiva, deve ser curta, sem muito papo, sem muita conversa. Somente o necessário, não mais do que isso. Passou disso, vira bagunça. Ele diz o seguinte, ó, os doentes podem ter dois tipos básicos de reação. Uma subnormal, que seria uma atitude de isolamento, fuga, alienação, reação mais defensiva, omissão, e outra supranormal, que cria a relação de ataque, agressividade, tentando modificar a realidade, deturbação, negação. Desta forma, o indivíduo são é o que se adapta e reage em harmonia com o real. E essa adaptação é duradoura, da mesma maneira que ocorre com o seu organismo. O que essa pessoa quer dizer aqui, né, que é possível a gente se relacionar com pessoas nocivas, tóxicas, vai depender da maneira como a gente interpreta. Aliás, esse livro aqui fala sobre muitas coisas que às vezes a gente está só interpretando errado a realidade, né? Às vezes não é nada pessoal, às vezes aquela pessoa é daquele jeito com todo mundo, e como a gente interpreta, a gente reage. Depende da forma como a gente interpreta, é a nossa reação diante daquilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. É claro que não estou tirando aqui o fato de existir pessoas que nos provocam, que nos ferem, mas depende muito da maneira como a gente age diante delas, para elas aproveitarem, para elas pegarem esse gancho e subirem em cima da gente, né, e aproveitarem da nossa fraqueza. Então, no livro aqui da consciência, A Cura pela Consciência, ele nos diz que é possível a gente se relacionar com pessoas tóxicas, pessoas nocivas, mas a gente precisa estar preparado emocionalmente. E para a gente se preparar emocionalmente, a gente precisa se conhecer, a gente precisa perdoar o outro, para a gente não carregar essa carga nociva dentro da gente. Porque se a gente está ali muito magoado, ressentido, né, cheio de ódio, não perdoa essas pessoas, então a gente anda carregado. Só o fato da gente ouvir falar naquela pessoa já causa na gente aí um estresse, já muda totalmente o comportamento do nosso organismo. Enfim, o vídeo de hoje é esse. Se foi bom para você, se inscreva, ative o sino de notificações e dê aquele joia. Eu voltarei a falar mais, quero ler mais a respeito desse livro aqui. Encontre a sua pessoa vitamina, porque pessoas tóxicas ninguém quer encontrar, né? Valeu, gente, obrigado e até o próximo vídeo.